A paz, gente! Nós estamos aqui no podcast Mulheres que Levanta Mulheres, no 5º episódio, com uma pessoa bastante especial. Antes de apresentar quem está conosco nesta noite, eu gostaria de te pedir que você possa se inscrever no nosso canal e que esse momento seja um momento que possa edificar muitas pessoas. Nós estamos numa série chamada Série Amada. Faz parte de um grupo de mulheres que se permitiram tratar de Deus. E nós até lançamos um livro, Amada, que você vai poder também adquirir também nas nossas redes sociais. São 14 meninas que escreveram, outras já, também passaram pelo processo. Tem muita coisa acontecendo e vocês vão saber. Mas essa noite nós queremos ouvir aqui uma amada, a nossa amada Débora. Seja bem-vinda, querida. Obrigada. Ela tem muito o que nos trazer. Você fez parte da primeira ou segunda turma? Da primeira. Da primeira turma. Então nós vamos juntos aqui conversar um pouquinho para que você possa entender o que Deus quer falar sobre o seu coração nesta noite. Muito bem. Débora, como foi a sua infância? Nos fale um pouquinho da sua vida, meu amor. Bom, meu nome é Débora, né? Tenho um filho de 18 anos. A minha infância, ela foi uma infância tranquila, porém triste, né? Por que triste? Porque eu sofria rejeição paterna. Então, por conta disso, eu acredito que foi uma infância triste. E na sua casa, você, seu pai? Na minha casa morava eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. Seu irmão. E essa rejeição, ele não queria gravidez? O que aconteceu? Então, quando eu nasci, eu fui a primeira neta, a primeira filha, a primeira tudo, né? Ciúmes aí. E aí, exatamente. E aí, na verdade, ele não soube lidar com isso. A minha mãe também talvez não soubesse lidar com essa separação de filha, de marido. E aí ele se sentiu rejeitado e, por sua vez, me rejeitava. Você sabe que eu li um livro importante chamado Mulher Segundo o Coração de Deus, né? Uma Mulher Segundo o Coração de Deus. E retrata em um episódio isso, né? Essa dificuldade que vai tendo muitas vezes a mãe, ainda mais primeiro filho. Uhum. Eu digo que tem gente que é até mais que isso, mas principalmente o primeiro filho, de não saber lidar também, né? A esposa deixar de ser esposa. Então, acho que vai acontecendo essas coisas. E é tão interessante nesse livro que até fala que depois de muitos anos de casados, quando a mulher ela olha para o marido, depois que os filhos casaram, ela descobre que o marido já tem uma outra família. Ou seja, não soube separar as coisas, né? Sim. Então, nesse momento, sua mãe não soube separar as coisas e aí automaticamente teve um reflexo sobre você. É isso, né? Que foi acontecendo. Exatamente. Muito bem. E como foi a sua juventude, a sua adolescência? Foi uma adolescência tranquila, vamos dizer assim. Na verdade, o meu pai veio a falecer, eu tinha 15 anos de idade. Mas foi tranquilo, morava com a minha mãe, o meu irmão, me casei com 21 anos. Novinha. E aí também já tinha alguns medos, né? Alguns problemas, alguns traumas aí por conta da própria infância, né? Foi um casamento no início até que tranquilo também. E tive o Davi, que é meu menino de 18 anos. Lindíssimo. Mas aí você vai percebendo então que mesmo na juventude você não fluía tanto. Sim. Por conta de reflexos dessa rejeição, é isso? Sim, eu fui me tornando, né, uma mulher insegura, com muitos medos, né? Me sentia muito rejeitada. Então, isso foram alguns traumas que eu fui levando para a vida. E seguindo, né? Sim. Eu te conheci, eu acho que foi em 2016, né? Nós trabalhamos por um tempo juntas. Eu conheci a Débora, eu vou até falar um pouquinho de como eu conheci a Débora. A Débora, ela veio para ser secretária, né? Onde eu estava trabalhando. E eu lembro da primeira entrevista que nós fizemos. Então, a Débora era aquela menina, uma menininha assim, toda docinha, já tinha que estar vendo aí, esse é mesmo, né? Toda docinha assim, mas assim, burocraticamente falando, toda organizadinha, né? Porque ela trabalhava há muitos anos onde ela estava, mas ali realmente eu percebi, né? Que você podia muito mais do que você estava vivendo até ali. Ok, se for na empresa, acho que foi 9 anos, e veio ficar, né? Nós trabalhamos um tempo juntas, e você ficou muito perto. E ficando perto da Débora, eu fui percebendo que realmente essa falta de afirmação de algumas coisas é que fazia com que ela fosse ficando mais
estagnada, né? Sim. Ia te paralisando. Então, Exatamente. era esse medo, que na época eu não sabia, que ia te paralisando. Então, era essa rejeição, essa falta de paternidade, né? Certamente falta de aproximação, né? Sim. Não teve esses momentos de aproximação, pai e filha? Exatamente, não teve, né? Não teve. Isso gerou alguma coisa em você? De não ter o pai tão perto, de não ter esse momento de brincar, de estar junto? Sim, na verdade foi gerando essa insegurança, né? Porque e não ficar muito perto de ninguém, né? Exatamente. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu não tenho essa coisa do contato físico, não sou de abraçar, de beijar, acho lindo, mas não consigo. E eu fui entendendo o porquê, né, com o tempo. E aí nós começamos a andar juntos e em 2021, então você veio para a primeira turma do Restaurada, né? Restaurada, gente, depois que nós passamos parte da restauração de 24 horas na Casa de Mulheres que Levanta Mulheres, nós vamos para 1 ano de tratamento, né? Da alma mesmo, né? E então chama Restaurada. E é 1 ano de acompanhamento. E quando você chegou no Restaurada, o que você foi entendendo? Porque assim, o livro Amada é alguém que encontrou o amor. E como foi essa chegada no Restaurada? Foi aí que você foi tendo o diagnóstico do porquê da sua história? Foi aí que você foi entendendo um pouco melhor? Exatamente. Foi a partir do processo de restauração que eu fui entendendo o porquê dos meus medos, o porquê de tanta culpa que eu tinha, né? O que hoje a gente chama de culpa falsa, né? Aquela culpa que não é nossa e que a gente carrega. Então eu não me sentia amada e eu achava que essa culpa era minha, né? E isso foi gerando, como falamos, a insegurança, os medos, os traumas. Sim, sim. E hoje não é isso que eu vejo, né? Graças a Deus. Graças a Deus é isso que eu vejo. Então, você se formou, como está a sua formação? Fala um pouquinho pra gente das coisas que foi acontecendo depois que você foi sendo restaurada, entendendo que existia muita culpa que não era sua. Sim, na época, né, que nos conhecemos, eu trabalhava como administrativo e aí eu investi na odontologia, fui fazer curso de ASB, me tornei ASB, auxiliar de dentista, e mais tarde fui fazer odontologia, hoje sou cirurgiã dentista formada. Olha aí! Trabalho no SUS como auxiliar de dentista, mas também atuo como cirurgiã dentista. Gente, ela fala assim, mas deixa eu falar de novo, ó. Então a gente tá falando assim, ó, nós estamos em 2023 agora. Isso vai correr o mundo, eu sei, em nome de Jesus. 7 anos depois, primeiro chega uma menina muito recatada, que eu olho e vejo que pode muito. Deixa eu contar uns detalhes que ela não contou aqui, ó. Eu lembro que a Débora tinha dinheiro guardado. Você dirige? Não. Compra um carro. Não, você falou, eu tenho carta, mas eu tenho medo. Tenho medo. Ó, medo. Eu tenho carta, mas eu tenho medo. Eu falei, não, você vai pegar seu dinheiro para comprar um carro. E você comprou o carro. Automático. Automático, mas deu certo. Alguém acompanhava ela até o trabalho e depois ela voltava para casa. Ela foi fazendo esses testes, né? Mas a Débora ali, 7 anos, comprou o carro. Verdade. Em 7 anos começou a fazer, né, a técnica bucal. Gente, a faculdade são 4 anos. Nós estamos falando de 7 anos. Em 7 anos, a Débora já está formada. Sim. Então, quando a gente para olhar, a gente vê um trabalho muito rápido de Deus sobre a sua vida. Muito rápido, né? Nós vamos dizendo assim, ó, esses últimos 2 anos, eu estou no Restaurada, mas a gente começou a andar junto tem 7 anos, né? Nesses 7 anos, quantas coisas o Senhor fez? Então, você foi se permitindo, você foi lutando contra os seus medos. Verdade. Né? Você foi crendo, andando crendo. E depois você veio para Restaurado para entender também. Porque é importante entendermos, né? Entendermos os lugares que nos paralisavam. E aí você foi entendendo sobre esses traumas e vencendo esses traumas. E hoje nós estamos frente a uma cirurgiã dentista. Que isso, gente? Eu acho que a gente vai entendendo, inclusive, os sentimentos. E o mais importante a gente vai dando nome a eles. E aí a gente vai confrontando eles. Isso é forte. Exatamente. E aí a gente aprende a lidar com eles.
né? E não deixar mais com que eles nos paralisem. Gente, isso é forte demais, né? Imagino, né? Sua mãe, seu filho vendo tudo isso, né? Então, Débora, eu falo que eu vi uma menina, né? Verdade. Eu vi uma menina há 7 anos atrás, bem segura. E hoje, quando eu olho, por isso que eu falo, esse movimento Mulheres que Levantam Mulheres, né? A Débora está conosco aí desde o início desse movimento, que tem um pouco mais de 3 anos, né? 4 anos. Como é importante esse autoconhecimento, né? Como é importante reconhecer os lugares que você precisa vencer, né? Você vai falando desses lugares de trauma. Então, você vai falando, olha, hoje eu entendo que eu não me aproximava, apesar que você sempre estava muito próximo, mas você fala que quem está mais próximo é mais fácil. Mas o quanto essa distância. E eu fico imaginando quanto melhor. Você sempre foi muito boa mãe pro Davi. Isso eu sempre vi. Mas eu imagino agora a relação de vocês, quanto melhor é. Sim, por quê? Muito melhor é. Porque hoje você foi entendendo, você enxerga, você reconhece esses lugares, né? E certamente melhor mãe. Sim. E eu sei que tem muitas coisas ainda a serem vencidas e vividas. Então, que o Senhor continue realizando, mas você também já entendeu, né? Sim. Quer se colocando, quer se permitindo, né? É tão lindo quando a gente vai descobrindo tanto que a gente pode, né? Exatamente. E eu vou dizendo assim, que olhando para você hoje eu fico muito feliz, né? De ver o tanto que a Débora pode. E sabe, gente, a Débora é essa pessoa assim, ó. Ela já me escreveu umas 2, 3 coisas, é muito de, né? de que me matar, né? Quando ela quita o carro, ela agradece, né? Você fez isso, né? Quando ela compra, porque a Alice não contou, compra o primeiro apartamento, fala o primeiro apartamento, que o que vai ser, né? Ela vai ter tudo que ela quiser, né? Quando você vai assinando o apartamento, você vai falando, olha. Então hoje eu vejo uma mulher vencendo seus dias trabalhando, lutando e crendo, né? Então é muito diferente ver hoje, né? Muito feliz de ter você conosco aqui e dizer que você vai se permitindo e vai descobrindo essa mulher, né? Que o Senhor está formando, né? Tá? E eu vejo assim, você por muitas vezes, né, Débora, a gente percebia que você tomava algumas decisões porque alguém te influenciava isso. Sim. E não é isso mais que eu vejo. Exatamente. Você aprendeu que não é isso, né? Exatamente. E aí, voltando lá com o meu pai, né, o que acontece? Eu fui entendendo que algumas culpas eram falsas. Eu fui entendendo que, na verdade, o amor que eu não recebia, ele também não tinha recebido. Dentro do Restauradas, a gente estuda a nossa árvore genealógica e eu fui a fundo descobrir coisas incríveis e com isso é possível até quebrar algumas maldições hereditárias que a gente nem imaginava, né? A gente se reconhece em muitas ações e no nosso antepassado, né? Sim. A gente vai descobrindo coisas que eu não sabia, por exemplo. Então foi um romper enorme, assim. Meu Deus. E hoje, ele, como eu falei, ele é falecido, mas eu pude liberar perdão, sabe? Então, eu não tenho peso de culpa na memória dele. Sim. Então, hoje eu sou mais tranquila com relação a isso, mais feliz. Graças a Deus. Né? E como você falou, até com relação ao meu filho. Então, hoje eu tive a oportunidade de aprender e de não passar isso para ele. Mas coisa de não boa. ser uma nova geração que não foi amada e que passa glória. o meu amor. E é isso, né? Gente, é isso. Então, fica aí, né, nesse programa tão gostosinho, nesse episódio tão rápido, uma história linda das coisas que Deus faz. E o que Deus fez na vida da Débora, é o que Deus quer fazer sobre a sua vida também, né? Gente, nós somos geradas para fluir, nós somos geradas, né? A partir do momento que nós reconhecemos essa paternidade de Deus sobre as nossas vidas, que é bem resolvida, né? Os homens, eles são falhos, mas nós temos uma paternidade que é muito bem resolvida e a gente se enxerga como filha. Exato. Porque é isso. A Débora não teve essa paternidade resolvida na terra, mas ela começa a se enxergar como filha. E vai se permitindo. E olha o que ela foi dizendo, eu fui buscar, eu fui entender. E quando você entende, você começa a se posicionar da maneira certa. E realmente para mim é uma alegria poder vê-la falando, isso que ela vai falando é verdade, eu sei quem é a Débora. E eu vejo na Débora coragem, eu via medo.
confiança. Eu sempre via na Débora muita... um ponto assim, de nunca saber exatamente o que fazer. De vulnerabilidade. Porque quando você não sabe o que você quer, você vai sendo vulnerável. Verdade. E quando a Débora ela encaixa, e quando a Débora entende, quando a Débora foca... Gente, a gente está falando de 7 anos para ver uma mulher que hoje já é cirurgiã dentista. Que nem sabia direito o que queria fazer. Uma mulher que está falando assim, eu sou melhor mãe hoje. Eu sou melhor mulher hoje. Então, meu amor, eu quero te dizer, Deus te levantou poderosamente. E que esse testemunho, né, alcance pessoas e que ele continue realizando sobre a sua vida. Em nome de Jesus, amém? Amém. Quer falar mais alguma coisinha? Não. Só isso. Muito bem, gente. Nós estamos terminando então aqui nosso episódio com muita alegria. Muito obrigada pela tua presença. Obrigada. Davi, você que vai poder assistir, abraça a sua mãe, porque essa mulher é uma grande guerreira, né? E que possamos ter muitos e muitos episódios para contar sobre a sua vida. Amo você, viu? Amém. Deus te abençoe. Gente, Deus abençoe.